Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar com você a grande e maravilhosa palavra dele. Agradeço a nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela oportunidade e ao ministério, obviamente, pela confiança. E a você que nos acompanha. Vamos então juntos ao final do capítulo 14 de Levítico, esse capítulo tão lindo. Do versículo 33 em diante, você tem exatamente a lei sobre a lepra numa casa. Interessante, né? Que agora a designação de Saraate aqui é estendida às casas. Estendidas às casas. Quando se pensa nesse tipo de problema na superfície de imóveis, você obviamente atrela isso ao que hoje nós chamamos de fungos, não é? E obviamente ele está absolutamente atrelado àquele fungo que se espalha, na maioria das vezes, trazendo podridão à madeira. Mas no caso aqui, você tem exatamente imóveis envolvidos com pedra. Ou seja, obviamente, então, se está falando daquele depósito escamoso, que provavelmente seria o resultado de afloramento mineral nas casas. E, obviamente, você tem então isto sendo chamado de Saraate. E o que é interessante é que, assim diz a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, versículo 34, quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que hei de dar a vós por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha um sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E aí, obviamente, examinando a casa, a questão era o seguinte, vamos lá. Se havia uma erupção com aparência avermelhada ou esverdeada, e obviamente parecia que, infelizmente, aquela praga tinha atingido a superfície do material. E aí aguardava-se, como acabamos de ler, que a casa fosse fechada, né, por uma semana, versículo 37, e se durante a nova inspeção fosse descoberto que o Estado se espalhara para dentro das paredes da construção, o tratamento radical da área afetada era considerado necessário. Considerado necessário, né? Então, olha que interessante o que diz do versículo 37 em diante. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e se parece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará por 7 dias. E aí a Bíblia diz que depois de 7 dias, torna o sacerdote e examina. E se a praga nas paredes se tem estendido, então o sacerdote ordena que arranque as pedras em que estiver a praga e lance fora da cidade num lugar imundo. Aí raspa a parede por dentro e ao redor e, obviamente, lança nesse lugar que será chamado imundo. E aí depois se tomam outras pedras e colocam no lugar das primeiras. E aí o barro vem com barro e reboca. Agora, se infelizmente, versículo 43, a praga tomar a casa inteira, né? E aí o sacerdote entra e infelizmente vê que é lepra, como eles chamavam de roedora, aí a casa é imunda. E aí, versículo 45, dói no coração, se derruba a casa inteira
inteira, absolutamente inteira, e porque não tinha o que fazer, pegou a casa inteira. Então veja que era um momento dos mais drásticos, né? Era um momento muito difícil, porque se a praga foi em locais específicos, bastava quebrar aquele local e imediatamente ali se fazia a remoção da parte completa de alvenaria que tinha sido atingida e era colocado num lugar pedras novas, né? Pedras novas. Mas, infelizmente, né? Se fosse a casa inteira afetada, aí tinha que literalmente destruí-la completamente. Destruí-la completamente. É terrível, né? Exatamente isso, porque se você parar e pensar, para quem vinha do deserto e vivia em tendas, o fato de entrar na terra prometida e de repente ter a casa alcançada por uma praga como essa, meu Deus do céu, e perder a casa inteira e levantar é muito dispendioso. Extremamente dispendioso, extremamente doloroso. Agora, se de repente a praga não tivesse espalhado, você poderia tirar literalmente aquela parte e, graças a Deus, removida aquela parte, você faria ali exatamente somente os pequenos reparos, pequenos entre aspas, né? Cuidando daquela parte afetada. Cuidando daquela parte afetada. E aqui eu quero fazer um destaque especial à presença de carpinteiros. Porque, amados irmãos, eu preciso que os irmãos entendam que quando Jesus nasce e ele é filho de José por adoção, e José é um carpinteiro, nós devemos entender que na época de Cristo a carpintaria não se resumia somente a fazer móveis para dentro de casa, mas o carpinteiro era também aquele que trabalha construindo casas. Construindo casas. Não é à toa que Jesus, depois de ter pronunciado todo o sermão do monte, lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele termina dizendo que aqueles que ouvem a voz dele e as pratica todas as palavras que ele ensinou, é comparado a um homem que literalmente levanta a sua casa sobre a rocha. E vêm os ventos, batem as águas, sobem os rios e a casa não é destruída. Mas aquele que ergue a sua casa, infelizmente, sobre a areia, esse está destinado ao insucesso e ao choro, porque a casa vai cair na primeira ventania, na primeira inundação. Vai tudo por água abaixo. É óbvio que Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, porque até os 30 anos ele trabalha na carpintaria, e a carpintaria envolvia não só o que hoje é a carpintaria, esse trabalho específico, bonito, maravilhoso de criar móveis. Na época de Cristo, a carpintaria envolvia a construção de casas inteiras. Casas inteiras. Carpinteiro era responsável por levantar casas em todas as regiões. Então, aqui era muito importante a presença de quem? A presença de um carpinteiro, né? Porque ele veria de forma muito clara, na maioria das vezes, os sacerdotes estavam acompanhados de carpinteiro que veriam se realmente era algo simples de resolver ou era mais complexo, se deveria quebrar parte da casa, somente aquela parte atingida, e aí depois consertaria, ou se o pobre coitado do israelita teria que simplesmente arrebentar a casa inteira e reconstruir do zero tudo, né? Então, isso era feito porque se tinha a noção de saúde pública.
Essa é a grande evidência. Você tem que compreender que esse texto aqui, ele está relacionado com todas as questões profiláticas que começam lá em Levítico capítulo 11 e que se estendem até aqui, se visando a saúde pública. E aí é óbvio, para evitar que aquela praga não só chegasse a uma casa, mas se espalhasse por outras casas, às vezes era necessário simplesmente a remoção de todo o imóvel, né? Todo o imóvel. Era terrível, né? Mas assim era a vida. Eu quero, obviamente, terminar o capítulo 14 lembrando aos irmãos que simplesmente nós temos aqui regulamentos que governam todos esses assuntos relacionados a doenças em razão da misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus. Eu acho interessante quando você compara exatamente o que está aqui na Bíblia com outros textos religiosos da época que tratam semelhantemente do assunto. É incrível que não há um só elemento destes estatutos que tenha conexão remota com folclore ou magia ou qualquer forma de paganismo. Os procedimentos do diagnóstico aqui são totalmente racionais, totalmente racionais. Veja que interessante. Os procedimentos do diagnóstico são totalmente racionais, seja a lepra nas pessoas, seja a lepra em roupas ou então em casas, e apropriados para as condições em que a nação estava vivendo. As instruções, irmãos, não tinha nada de ordem esotérica. Não, eram instruções diretas, objetivas, conhecidas pelos sacerdotes e amplamente conhecidas pelo povo. Pelo povo, porque a lei de Deus era lida para todos e todos aprendiam tudo aquilo que estava acontecendo. Então, as situações clínicas, elas envolvidas aqui no caso, foram descritas de tal maneira que um sacerdote, entre aspas, médico, não tinha como ter dúvidas sobre diagnóstico e o que fazer. E o que fazer. E eu acho interessante porque, como Deus é exatamente preciso para simplesmente, nos momentos em que seu povo está vivendo, ser um Deus que cuida, um Deus que traz precauções, um Deus que cuida de toda uma vida comunitária e abençoa o seu povo de forma maravilhosa. Eu acho incrível isso, né? E retomando agora um pouquinho Jesus e a sua profissão como carpinteiro, você já imaginou que ele cresce com José e ele aprende a profissão e como filho mais velho, ele tinha que sustentar a casa literalmente até que os demais filhos pudessem sobreviver. Daí por quê? Dizem, não se tem certeza, de que muito novo José morre e Jesus, muito novo, assume toda a casa, ali mais ou menos entre 18 a 20 anos. Mas a Bíblia não diz isso. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele assume a casa e leva a casa até os 30 anos. E ele não abandonou sua família, ele simplesmente esperou seus irmãos crescerem, somente isso. Seus irmãos cresceram, assumiram literalmente o cuidado para com a família, porque Jesus ainda tinha mãe e irmãs, e aí sim, aos 30 anos, ele pôde começar todo o seu ministério, tá? Todo o seu ministério. E é interessante o seguinte, você já pensou o quanto de casas que Jesus fez? Já pensou nisso? Porque, óbvio, você tem que botar na cabeça que carpinteiro não era só fazer móveis, era construir casas. Você já imaginou
O quanto de casas será que Jesus passou pela situação que aqui está descrita de acompanhar sacerdotes e verificar mofos dentro de casa, que eles chamavam genericamente de lepra? Será que Jesus teve que destruir parte de uma casa e reconstruir? Será que, de repente, Jesus viu uma casa inteira sendo destruída e depois ele reconstruiu uma casa inteira? Interessante, né? As especulações que a gente faz, mas, obviamente, era uma profissão muito respeitada e uma profissão muito requerida. Só que infelizmente não dava muito dinheiro, né? Tanto é que José e Maria sempre foram mais simples, né? Mais pobres e não dava muito dinheiro. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Já pensou nesse lado de Cristo? Cristo ali dos 18 aos 30 anos como carpinteiro, né? Como carpinteiro, é muito interessante. E mais interessante ainda é pensar que quem trouxe todas essas leis ao povo de Israel era o Cristo pré-encarnado. Ou seja, quem trouxe todas essas leis que aqui estão e as colocou, e Moisés escreveu e deu a noção exata de tudo, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conversava com Moisés face a face era Cristo. Quem dizia a nota era Cristo. Então, Cristo conhecia todos esses fatos e é interessante que a necessidade de tais precauções visava uma vida comunitária muito mais saudável. Muito mais saudável, não é? E é fantástico como Deus abençoa o seu povo desde o Velho Testamento e depois que Deus se fez homem, quando ele encarna, ele ainda continua abençoando, né? Abençoando. Então você tem aqui uma legislação que se destaca pela higiene pessoal, pela limpeza física, pela casa com absoluta limpeza e uma vida comunitária muito decente, né? É óbvio que também lições espirituais aqui nós aprendemos, porque aqui limpeza e santidade são destacadas. Assim como Deus não admitia qualquer erro e qualquer doença e qualquer coisa horrível no meio do arraial, aquele que vinha se aproximar do Senhor deveria entender que deveria estar santificado, que deveria lutar pela limpeza, que deveria lutar pela vida santa. E daí, obviamente, os hebreus começaram a entender a noção de santidade, porque Deus era santo e exigia que um povo santo, separado absolutamente, vivesse para ele. De tal forma que é nesse estado de obediência a todas essas leis que se produzia naquele momento o resultado final de santidade, de santidade. E não pense que hoje é diferente. Hoje é muito mais sério. Há um conjunto de leis, irmãos, que o Senhor nos deu, um conjunto de regras, só que agora estas regras, através do Espírito Santo, elas são escritas no nosso coração e nós podemos viver em absoluta santidade. Em absoluta santidade. Santidade implica em limpeza, santidade implica em vida, em obediência à palavra de Deus, santidade implica em simplesmente se viver à altura de um Deus tão maravilhoso em condições fundamentadas na sua palavra. E aqui nós vemos um Deus maravilhoso, que se preocupa com o seu povo, que ama o seu povo, que está com ele. E o que eu acho fantástico é, quando você lê o Novo Testamento, a obediência de Cristo é fantástica. É fantástica.
Cristo consegue obedecer toda a lei, toda a lei. E em razão disso, ele consegue se separar de todos aqueles que, infelizmente, não viviam à altura da lei, e em razão da sua santidade, ele pode morrer e pôde morrer por todos aqueles que não eram santos. E aí, óbvio, que alguém santo, puro, imaculado, sem pecado, tem condições de apresentar seu sangue perante Deus como pagamento, né, da terrível dívida que nós tínhamos. E aí o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque eu não poderia morrer por você. Meu sangue derramado seria o sangue, literalmente, de um pecador. E um pecador não pode purificar outro pecador. Mas Cristo arrisca, obedecia tudo, 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 tudo. Cristo arrisca, obedeceu toda a lei. E aí, quando aquele sangue foi derramado, foi sangue justo para perdoar injustos. Então, quando a gente olha para a lei, a gente diz assim, meu Deus, mas quem é que pode ser justo diante de Deus e conseguir obedecer em tudo a lei? Irmãos, leia com bastante calma, cada vírgula, cada passo, sabe por quê? Porque você vai achar fantástico quando nós voltarmos a estudar o Novo Testamento, porque você vai ver que Cristo obedeceu à risca todo o Velho Testamento, e a obediência, a santidade de Cristo se torna então um modelo para todos nós que temos que ser conforme a sua imagem maravilhosa. E, pastor, será que é possível alguém chegar a imitar Cristo ainda em vivo aqui na terra? Meu amado irmão, se não fosse possível, Paulo não tinha dito: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, é possível sim trabalhar a vida para viver uma vida de obediência e, com certeza, a consequência será a santidade. Lembre-se, sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós louvamos a Deus que Cristo abre esse caminho. E por intermédio do Espírito Santo, ele nos dá poder não para viver sob todas as regras que estamos estudando aqui na época de Levítico, que são regras específicas para um povo num momento específico, mas nos dá a possibilidade de viver agora a lei do amor, as regras de acordo com um novo reino que já está entre nós e que será amplamente poderoso. E aí sim, podemos viver à luz de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, as regras do reino. Podemos viver à luz de Tiago, podemos viver à luz de tudo que nos ensinou Paulo, Pedro, João. Oh, irmãos, que caminhada maravilhosa nós temos pela frente. Mas lembre-se, Deus é um Deus que ama seu povo e que quer viver junto com seu povo, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. E aqui estão normas que nos fazem entender o quanto Cristo foi maravilhoso por cada um de nós, porque se tem alguém que cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos viver, este alguém foi nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa então que se hoje tivermos fungos, mofos, né, cupins destruindo nossa casa, não é preciso acabar com tudo. Não. Chame o pessoal da dedetização. E vamos ver se precisa tirar uma partezinha e colocar outra, se precisa botar um remédio aqui e outro ali. E graças a Deus, parece-me que hoje já não precisamos mais destruir a casa inteira, porque hoje Deus nos deu a possibilidade de termos
ciência, consciência de termos toda uma tecnologia para poder vivermos em casas um pouquinho melhores, sabendo que lá no céu ele nos prometeu uma casa que não é afetada pela lepra. Ele mesmo, Jesus, afirmou que estaria voltando ao Pai para preparar para nós lugar, ou seja, preparar para nós moradia, moradia. E você já pensou nisso, tá? Ele tanto diz assim, olha, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, quer dizer, se não houvesse muitas moradas, eu teria dito. Eu teria dito para vocês, eu nunca menti, eu falo a real mesmo. Eu teria dito, olha, não tem morada, vocês vão morrer por aqui. Não, mas na casa do meu pai tem muitas moradas. Só que para vocês, a coisa é diferente. Eu mesmo estou indo para preparar lugar para vocês. Você já imaginou o que Cristo deve estar preparando para mim e para você nos céus? Você já imaginou? Ele que é o supremo carpinteiro, ele que aqui embaixo conheceu tudo de como se preparar casas, construir casas. Ele que sabia perfeitamente como evitar mofo, como evitar cupins. Ele que cresceu com todo esse conhecimento adquirido com seu pai, não biológico, mas seu pai adotivo José. Você já imaginou todo esse conhecimento e agora com toda a glória que ele tem, com todo o poder que ele voltou a receber? Ah, meu irmão, o que está sendo esperado para a gente, preparado para a gente no céu é incomparável. Aquilo que teu olho não viu, que não desceu ao teu coração, que você não é capaz de pensar porque não subiu à mente, é o que Cristo está preparando. O Supremo Carpinteiro está preparando algo maravilhoso para nós, não obstante na casa do Pai já haver muitas moradas. Ele fez questão de com suas mãos preparar para mim e para você algo muito especial. E creia, lá não haverá problemas com lepras, lá não haverá mofo, lá não haverá cupim, lá não teremos que simplesmente destruir parte da casa e reconstruir, lá não teremos que destruir a casa inteira porque não tem mais o que fazer. Lá é algo incomparável sendo feito pelo carpinteiro dos carpinteiros. Então se alegre. Tem muita coisa maravilhosa te esperando no céu. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, gostou do capítulo 14? Ele não é fantástico? Ele não é fantástico? Irmãos, quando se pede a Deus, ó Senhor, abre nossos olhos para ver as maravilhas da tua lei, não se está brincando. A lei do Senhor é perfeita, justa, boa e maravilhosa. Para você, um excelente dia. Um grande beijo. Bem, uma dica. Aproveite e dê uma olhada na sua casa. Está chovendo tanto, né? Veja se as calhas não estão entupidas. Veja se está tudo certinho. Vê se não precisa dar uma pintadinha na sua casa, uma pequena reforma. E que Deus te abençoe. E lembre-se sempre, o que Ele está preparando para nós nos céus é incomparável. Um grande beijo, a paz do Senhor e até amanhã com Levítico 15. E olha, já te aviso, é fantástico. A palavra de Deus é fantástica. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.